Quando ele ouviu a notícia, Neemias estava bem. Neemias morava no palácio do rei. Ele era copeiro do rei. Ele era um homem de confiança. Ele desfrutava dos benefícios de morar no palácio e de servir ao rei com fidelidade e lealdade. Mas quando ele ouviu a notícia de que os seus irmãos estavam em sofrimento, em humilhação, que os muros que cercavam a sua cidade estavam destruídos, ele chorou, ele clamou diante de Deus, ele jejuou, ele lamentou, ele buscou a face do Altíssimo em favor daquele povo. Entenda que uma verdadeira intercessão não é aquela que busca os seus próprios interesses, mas é aquela que busca o interesse do coração de Deus. Tem gente que diz: não, mas eu sou intercessor, eu sou intercessora, mas está sempre intercedendo em favor de si, buscando os seus próprios interesses, aquilo que vai de alguma maneira validar os seus desejos, as suas vontades, ou que muitas vezes vai simplesmente de acordo com o que ele deseja com que aconteça. Isso não é intercessão, isso é interesse. Ele estava bem no palácio, ele comia bem, ele vivia bem, ele tinha segurança, mas ele sentiu a dor dos seus irmãos. Ele teve compaixão. Mas o que ele fez? Ele buscou quem poderia resolver a questão. Ele se jogou diante do Senhor. Ele clamou, ele jejuou, ele lamentou para ouvir a voz do Senhor. Versículo 5: então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Entenda, olha o que Neemias está fazendo. Ele está nos ensinando como nos apresentar diante de Deus, de como fazer uma oração real e sincera diante de Deus. Ele continua dizendo que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. Era em favor dele? Não, era em favor de quem? Do povo de Deus. Ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Preste atenção, em nenhum momento ele fala assim: eu quero apresentar diante do Senhor os pecados que eles cometeram. Ele se inclui como pecador diante de Deus. Ele diz: os pecados que nós cometemos. Quando nós entendemos o que é estar ligado num corpo, a gente não fica denunciando o pecado dos outros, mas a gente se inclui também dizendo: Senhor, que o Senhor venha e alinhe o nosso coração, porque nós somos uma só igreja, um só povo, só existe um reino. E o desejo do Senhor é resgatar a todos, é transformar a todos, é que todos se arrependam nos teus maus caminhos, que todos tenham uma vida reta diante de Deus. Então, ao invés de você ser um acusador do seu irmão, seja aquele que vai ser um resgatador do seu irmão, aquele que vai buscar diante de Deus, para que Deus venha e alinhe o coração do seu povo ao coração de Deus. Ele diz: eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Pode passar, filha. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos e aos seus estatutos e às ordenanças que destes a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os vou pôr em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu. Eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Infelizmente não tem muito tempo, e eu quero só que você entenda. Neemias foi tão ousado que no meio da sua oração ele começou a ministrar e pregar para Deus.
Deus, lembra-se do que o Senhor disse ao teu servo Moisés. Ele estava dizendo: eu trago à memória aquilo que o Senhor disse, de que realmente, que se fôssemos desobedientes, teríamos o castigo da desobediência, mas se nós estivéssemos alinhados ao teu coração em obediência, em submissão e honra, que o Senhor novamente nos reuniria, nos trazendo independente de onde nós estivéssemos, e nos abençoaria. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia vai nos dizer de que Neemias encontrou o favor de Deus em relação ao povo de Deus. E um belo dia, Neemias chega diante do rei, a qual ele servia constantemente. E o próprio rei observou que Neemias estava muito triste naquele dia. O coração dele estava despedaçado. Por quê? Porque ele sabia o que o seu povo, que ele tanto amava, estava passando. Sem sequer ele abrir a boca, o rei perguntou para ele: mas o que aconteceu, mano? Eu vejo que você está um pouco triste hoje, eu vejo a sua fisionomia. E mesmo com o coração apertado, Neemias certamente se lembrou da oração que ele fez diante de Deus, porque ele disse: Deus, que eu possa encontrar inclusive favor diante do meu rei, para que eu possa intervir em favor do seu povo. Quando ele chega diante do rei, ele coloca toda a situação, Neemias encontra favor diante do rei. Uma palavra é liberada, um destino é liberado, e ele naturalmente tem provisão. Porque quando ele chega diante do rei, ele tem liberação para poder ir e socorrer o seu povo. Mas ele não tem apenas uma liberação, ele também é liberado da parte de Deus, através daquele rei, todos os recursos que ele precisava para aquela missão. Preste atenção, todas as vezes que você tem uma direção da parte de Deus, que você tem uma palavra da parte de Deus, você vai encontrar também os recursos que você precisa. Você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para poder cumprir a missão que Deus colocou no teu coração. O problema é que tem gente que no meio da caminhada bate a insegurança e quer recuar. Entenda, se você tem uma palavra, você tem tudo. Então apenas confie na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Ele havia feito uma petição diante de Deus. Deus encontrou graça no coração de Neemias e disse: então você pode ir, que eu vou prover tudo que você precisa. A Bíblia diz que Neemias entrou nessa missão, e você conhece, muitos conhecem a história, e eu não tenho tempo infelizmente para poder detalhar um pouco mais, mas preste atenção. No meio da sua caminhada, Neemias encontrou resistências, coisas que tentaram fazer ele parar. Ele havia a proteção de Deus. Deus enviou juntamente nessa missão uma proteção sobre ele, enviou uma provisão que ele precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas no meio da caminhada ele encontrou uma resistência. O problema é que muitas vezes a resistência, preste atenção, ela não vai vir de fora, ela vai vir de dentro. Aqueles que muitas vezes deveriam ser usados para reconstruir os muros, talvez serão aqueles que muitas vezes emprestarão a vida para tentar te impedir de cumprir o propósito. Emprestarão a vida para Satanás muitas vezes para tentar te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Porque todas as vezes que você estiver no caminho certo, na direção certa, o inimigo vai tentar te parar. Entenda, muitas vezes ele vai usar as pessoas que estão próximas de você. Porque se passar alguém na rua e te ofender, você não vai nem ligar. Mas se alguém que você ama e que você convive começar a gerar resistência dentro da sua casa, dentro da sua família, as pessoas que você confia começarem a desacreditar de você, começarem a te ofender, tentarem te parar, muitas vezes isso vai afetar você. E preste atenção, muitas vezes serão esses que de uma forma consciente ou inconsciente serão usados pelo inimigo para tentar parar você. Por isso, lembre-se que o Senhor tem ministrado: não dê ouvidos a outras vozes, a não ser a voz do Senhor teu Deus. Se é para aplaudir, aplaude de verdade, irmão, porque é para Ele, amém? Comece a se atentar à voz de Deus, porque se você recebe uma palavra de Deus, todas as vezes que Deus for levantar alguém para falar ao teu coração, vai ser para fundamentar essa mesma direção que Deus já te deu. Nunca vai ser para tentar te desestimular ou te fazer parar, mas Ele vai trazer alicerce para você, dizendo: ei, você está no caminho certo, vai lá porque eu sou com você. Ei, levanta porque eu sou a tua força. Ele vai dizer: ei, não se preocupe,
porque eu vou te dar provisão, direção. Eu estou com você. É essa palavra muitas vezes que o Senhor vem validar. E quando nós estamos fora do caminho, Ele mesmo vai exortar, dizendo: ei, lembra da palavra que eu te dei? Alinha o teu coração enquanto é tempo. Por quê? Porque um Deus que ama também exorta, Ele corrige, mas Ele alinha o coração. E a Bíblia diz que no meio da caminhada, algumas pessoas tentaram parar Neemias, começaram a ficar incomodados, porque eles viram que aquilo que Neemias estava fazendo estava dando resultado. Tem gente que, se ele não tiver sentado na janelinha, se ele não for aquele que está carregando o cajado ou a bandeira, ele tenta derrubar. Ele diz: mas era eu que tinha que estar naquele lugar, era eu que tinha que estar segurando aquela espada. Por que ele está sendo ousado a reconstruir os muros? Era eu que tinha que estar nessa posição. Entenda uma coisa, que muitas vezes o ciúmes e a inveja é síndrome dos incapazes. Porque aqueles que se escondem muitas vezes nos buracos da vida e não têm a capacidade de tomar coragem, de se expor, de decidir enfrentar muitas vezes o sistema ou a própria ação das trevas, ela sempre vai tentar parar aquele que está fazendo. Por quê? Porque a estratégia de Satanás é muitas vezes desmotivar você para que você não viva aquilo que Deus tem para você. Coloca para mim Neemias 6, versículo 3, que eu preciso encerrar. Volta lá a partir do versículo isso. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, presta atenção, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Presta atenção, ele já tinha enfrentado muitas batalhas, mas ele tinha conseguido reerguer os muros. Não havia mais nenhuma brecha. Neemias tinha que trabalhar todos os dias com a pá numa mão e a espada na outra. Quantas vezes na nossa caminhada cristã é assim? Nós estamos construindo e ao mesmo tempo nós estamos batalhando. Por que a Bíblia diz, inclusive, vigiai e orar? Ele está dizendo: fique atento, vigilante em todo tempo. Aquele que está de pé, vigie para não cair. Ele está dizendo: você vai construir com uma mão, mas você sempre vai ter que estar preparado, porque o inimigo vai estar ao seu redor, rugindo como um leão, tentando te devorar. O inimigo sempre vai tentar buscar uma ocasião para pegar você, para destruir você, a sua casa, a sua família. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos construindo, ou quando nós estamos avançando, a maioria dos seres humanos, o que eles fazem? Eles relaxam, eles descansam. Eles abaixam a guarda, dizendo: não, agora está tudo bem. E aí que o inimigo aproveita para poder dar o bote e tentar te pegar. Neemias estava esperto em todo o tempo. Ele sabia que tinham resistências externas e principalmente internas tentando derrubar ele. Então ele estava diante da presença de Deus todos os dias, orando, buscando ouvir a voz de Deus em adoração, construindo os muros, mas ao mesmo tempo lutando contra os seus inimigos. Mas a Bíblia diz que ele terminou a construção do muro e mesmo assim os seus inimigos não desistiram. Entenda que os inimigos não vão desistir. O inimigo de Deus sempre vai tentar pegar você, mas aquele que te amou, aquele que te amou, aquele que te resgatou é muito maior do que qualquer aflição, do que qualquer perseguição, do que qualquer demônio que se levante contra você. Ele diz: Arabassuiandecai, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: ei, venham, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estão o quê? Tramando para me fazer o mal. E ele disse: por isso eu enviei-lhes mensageiros com essa resposta: eu estou executando uma grande obra e não posso descer. Em outras versões, eu estou em uma grande
obra e eu não posso parar. Por que parar a obra? Para ir me encontrar-me com vocês? Ou em outras versões, inclusive a Bíblia diz assim: para que parar a obra e deixar de avançar naquilo que eu estou fazendo? Por que ele entendeu de que eles estavam tentando tramar e tentando fazer mal para ele? Porque ele estava conectado à voz de Deus. A voz de Deus traz proteção no meio das perseguições. Havia Sambalate, Tobias, haviam outros inimigos. Havia a profetisa Noadias, que estava ali lançando palavras, jogando o povo contra Neemias e tentando afetá-lo de alguma maneira para que ele pudesse parar. É óbvio que era uma falsa profetisa que estava tentando parar ele juntamente com outros falsos profetas, tentando impedir com que Neemias cumprisse a missão. Mas ele não deu ouvido às vozes contrárias. Ele não se intimidou. Ele não retrocedeu. Mesmo que houvesse um levante contra ele, ele permaneceu firme na palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele. Todas as vezes que comunicarem algo ao teu coração que não vai gerar unidade, que não vai gerar direção da parte de Deus, entenda que não vem da parte de Deus. Neemias estava cercado pelos inimigos externos, mas os internos começaram a tentar prejudicar e corromper os muros pelo lado de dentro, tentando gerar brechas. E por que o inimigo quer que gere brechas? Porque quando gera brechas, você se torna vulnerável. Quando gera brechas, você se torna um alvo. Por que muitas vezes o inimigo sempre quer destruir o povo de Deus e dividir a igreja do Senhor sobre a terra? Porque quando a gente se divide, a gente se torna vulnerável. Quando a gente se divide, nós nos tornamos mais fracos. A ovelha que está desgarrada do rebanho se torna uma presa fácil diante dos lobos. Entenda, nós podemos ter problemas, nós podemos ter batalhas, nós não somos perfeitos. O corpo de Cristo não é perfeito. Quem é perfeito no corpo é o cabeça do corpo. É Cristo Jesus que é perfeito, e é Ele que nos alinha dentro dessa missão. E talvez você não entendeu, nós estamos numa grande missão, numa grande obra, e nós não podemos parar. Nós não podemos parar. É hora de avançar. Por quê? Porque quando você avança, a sua família vai ser alcançada por Cristo Jesus. Quando você avança, a cidade de Naviraí inteira vai ser alcançada por Cristo Jesus. Quando você avança, o Brasil não vai estar mais na mão das trevas, mas ele pertence a Cristo Jesus. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas a Ele, glorifica a Ele. Chaparabaçu. Pare de aceitar decretos que foram lançados contra a sua família, contra a sua igreja, contra a sua cidade. Sabe qual que é o problema? Tem gente nessa cidade, inclusive, que faz parte do mesmo reino que a gente, mas que fica tentando falar mal de nós como igreja. Isso não me preocupa. É simplesmente porque talvez eles não sabem ou não conhecem aquilo que a gente está vivendo. Está tudo certo. O que é inaceitável é quando os filhos da própria casa começam a tentar lutar contra a própria casa. Escuta só. Essa batalha não é minha, não é sua, é do próprio Deus. E o próprio Deus que traz luz no ambiente e revela quem é e quem não é, quem está e quem não está. Quem revelou quem era Sambalate, Tobias, Gessé, a profetisa Noadias, foi o próprio Deus que expôs eles. O que eu quero te dizer com isso? Entenda que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra o inimigo, é contra o diabo. Muitas vezes Satanás vai usar pessoas para tentar nos jogar uns contra os outros, mas nós não vamos guerrear contra pessoas, nós vamos guerrear contra o mal. Nós vamos guerrear contra o mal, porque Deus quer trazer salvação a todos, Deus quer resgatar a todos,
Deus ama a todos e o amor dele vai alcançar a todos nessa cidade. Eu creio nisso. Por isso, entenda uma coisa: nós estamos esses dias literalmente, irmãos, numa grande obra e uma grande construção, e nós contamos com você nessa grande construção. E preste atenção, nos próximos dias, nos próximos meses, vocês vão ver uma revolução acontecer. E não é porque essa revolução é eu, a pastora Angélica, os pastores, não, é porque você está fazendo parte de uma grande comissão. E como diz o nosso apóstolo Judá Bertelli, o alvo é 1 bilhão de pessoas para Cristo. Entenda que nós vivemos uma cidade de apenas 60 mil habitantes, mas nós não temos 10% das pessoas ainda convertidas a Cristo aqui. Nós não podemos aceitar isso, porque muitas dessas pessoas inclusive estão dentro da sua casa, estão dentro do seu trabalho, estão dentro do seu emprego. E enquanto nós ficamos com meninice, com picuinha daqui e ali, pessoas estão fadadas a irem ao inferno por causa das nossas omissões. Mas nós não vamos nos omitir. Nós nos levantaremos como um exército poderoso em nome do Rei, no nome do Senhor dos exércitos, e nós vamos avançar. Preste atenção, nós avançaremos nos hospitais, nós avançaremos nas escolas, nós avançaremos nas repartições públicas, nós entraremos em lugares que ninguém quer entrar, e no nome do Senhor Jesus as pessoas serão libertas, curadas, restauradas em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora eu vou te dizer, não basta você crer, você tem que se comprometer com isso. Não é, o Bruno vai e eu vou estar aqui na torcida. Não, Bruno, você vai e eu vou com você. Nós seremos um toca, outro canta, outro prega, outro serve, mas todos nós iremos. Pastor, mas eu não tenho tempo. Então talvez o Senhor vai levantar você para ser aquele que vai contribuir financeiramente, dizendo: eu não posso ir, mas eu vou ser aquele que vou manter vocês para vocês irem. Quanto que vocês precisam? Eu quero investir, eu quero colocar os meus recursos. Presta atenção, na minha concepção, só não pode ir aquele que diz assim: não, mas eu vou orar apenas por vocês e eu não posso ir. Só aquele que não tem condições de ir. Porque se você consegue andar, se você consegue falar, se você consegue se locomover, não basta apenas você orar, está na hora de você tomar uma atitude. Essa semana o Senhor nos levou em lugares extraordinários, né, pastor Angélica? E muitas coisas a gente não vai compartilhar, a gente não vai mostrar, porque a intenção às vezes, acima de tudo, é glorificar o nome do Senhor e que corações sejam alcançados. Mas pessoas de governo em uma sala pequena têm se derramado diante do Senhor. Multidões em espaços grandes têm se derramado na presença do Senhor. E por isso você pode observar, inclusive, que você chegou aqui na igreja e você está vendo algumas mudanças, né? E só está começando as mudanças que serão feitas, inclusive na parte estrutural da igreja. Isso aqui que você está vendo é só o início. Nessa semana você vai ver outras coisas acontecendo aqui. Amém? Amanhã, inclusive, nós começamos uma grande missão aqui na igreja. Vamos pintar toda a igreja. Toda a igreja. Segunda e terça-feira, quarta-feira, nós estaremos pintando toda a igreja, a escolinha. Estaremos reestruturando algumas coisas. Pastor, como? Pela fé. Estamos dando passos de fé, passos de coragem. Estamos cuidando de gestões que vocês vão ver. E nós vamos comunicar nos próximos dias o que já está pronto. E que nós vamos comunicar ações, gestões que nós estamos fazendo para podermos avançar como igreja e como nessa cidade. Na área social, na área educacional, na área de gestão, de cuidar das pessoas. Com a sua ajuda nós vamos inclusive montar um ministério infantil com qualidade, com estrutura para as nossas crianças, para os nossos filhos, porque eles merecem ser tratados com excelência, cuidados com excelência, amados com excelência. E você vai poder fazer parte disso como? Servindo, participando. Pastor, faça como eu. Quando comecei minha caminhada cristã, eu não sabia
preparar uma massa de cimento. Eu não sabia sentar um tijolo. E eu continuo não sabendo. Mas eu dizia para o meu pastor, ele dizia assim: nem que seja para pegar água para vocês, eu vou estar lá. E ele dizia assim: então vai lá, pega areia e enche o carrinho de areia. Eu ia lá, colocava areia e enchia o carrinho. Agora vai lá e pega um saco de cimento, traz para mim. Agora você vai lá e pega um carrinho de pedra. Lembra aquela vez que eu subi no telhado da igreja, quase caí de lá? Meu Deus do céu. Não caí, irmão, porque quebrou a telha e eu caí no meio da viga. Você imagina, eu lá em cima olhando para baixo. Falei, nunca mais na vida eu subo num telhado. Só que qual que era o problema? Eu não conseguia descer, porque as pernas bambavam. E ele dizia assim: Fabiano, você está precisando de ajuda para descer? Eu preciso. Nunca mais subir num telhado na vida, irmão. Porque a gente precisa entender que não tem desculpas. Não tem desculpas. Você quer ver como que a gente serve aqui na igreja? De forma leve. Coloca para mim aquele vídeo que eu pedi aí. Apaga um pouquinho essas luzes aqui, Lucas. Olha como que a gente serve. Esse projetor aqui, depois eu vou te contar a história dele, que nós estamos instalando ainda, tá? E você vai ver a mega tela que vai ter aqui nos próximos dias e como que essa mega tela chegou para nós. Mas olha como que a gente trabalha aqui. Eu não vou te contar quanto que custa esse data show, até porque a gente está sendo filmado e tem gente que vai se assustar. Mas esse projetor, um amigo nosso lá do Paraná, que ofertou aqui para a Igreja Ágape. Novinho. Não, pode aplaudir mesmo, irmão. Você sabe por quê? Esse nosso amigo tem cooperado muito com as nossas ações aqui. É nosso irmão, faz parte da nossa família. Porque quando você não se levantar para fazer aquilo que Deus quer que você faça, você fica tranquilo que Ele vai levantar alguém para fazer. Se você não se comprometer, Deus vai levantar alguém para se comprometer. Pode ficar tranquilo. Ele está lá a 500 quilômetros de distância e disse: eu estou ofertando e abençoando vocês, porque é o mesmo projetor que ele tem na igreja dele. E ele sabe. Ele me mostrou e disse: uau, que lindo. Mas naquele momento eu disse: mas não é a nossa realidade, nem a nossa prioridade. E Deus disse assim para mim: pode não ser a sua prioridade, mas nunca diga que não é a sua realidade, porque em mim você pode todas as coisas. E eu simplesmente descansei e orei ao Senhor. Olha isso aqui, irmão. Como que a gente trabalha aqui na Ágape, ó. Olha só. Instalando o projetor. E olha lá, quem? O nosso querido Lucas. E sabe que horário que é isso, irmão? Quase 1h da manhã. E tá lá. Ele em cima do andaime, já havia subido e descido umas 1000 vezes. É assim que a gente faz. Por quê? Porque servir ao Senhor não é para ser um peso, é um privilégio. Servir ao Senhor é uma graça que Deus nos concede. E eu conto com você dentro dessa missão. Deus conta com você nessa missão. Deus conta com você. E como eu disse, nos próximos dias, nos próximos meses, nós estaremos divulgando várias ações que nós estaremos fazendo. E nós contamos com você. Com o seu apoio, com as suas orações, com o seu voluntariado, com os seus recursos, com a sua mão de obra. O Zé, o irmão Zé é doido comigo, né? E eu vou indo, o Zé vai vindo junto. O Zé, inclusive, é meu engenheiro, tá? O Zé é o engenheiro responsável pelo altar. E agora a gente está mudando o altar, né? E ele foi o engenheiro responsável para descer a bateria. Engenheiro autodidata, né, Zé? E ele fala assim comigo: meu pastor, eu estou com você. Vamos que eu estou junto. Vamos que nós vamos conseguir. Não se preocupe. Vamos simplesmente fazendo e Deus vai indo com a gente. O que nós vamos fazer? Não, vamos. O altar mesmo tem toda uma estrutura ali embaixo dessa bateria de ferro. E vai, e arruma, né, Zé? E muda o projeto, e vai e tal. E um serralheiro vem e tal. Ele disse: meu pastor, não se preocupa. Essa estrutura aqui eu já estou pagando tudo. Já combinei com o serralheiro, já vou pagar tudo, já está tudo certo. Ele não é alguém que apenas dá palpite. Ele é alguém que se compromete com aquilo que está fazendo. Porque o Senhor
E nós estamos cansados de palpiteiros. Palpiteiro não constrói nada, mas aquele que se compromete constrói tudo. Amém? Eu quero te perguntar, você quer ser um construtor ou um palpiteiro? Você tem a opção, o que você quer ser, um construtor ou um palpiteiro? Porque palpiteiro não constrói nada, mas a construtora edifica, constrói e deixa um legado sobre essa terra. Amém? Por isso eu quero orar por você, se coloque de pé.